Bom, pessoal, eu estou fazendo um vídeo aqui de alguns adendos sobre o vídeo anterior que eu fiz sobre Efésios 6:12, sobre os principados e potestades, até para evitar contradições e para evitar também algumas coisas incompletas. Aí eu já termino logo esse assunto, eu findo, que ele fica mais redondinho, ok? Primeiro eu queria falar só sobre a questão do grego. Eu coloquei alguns termos gregos lá no vídeo anterior, e vocês perdoem se a minha pronúncia do grego não estiver correta, porque eu não estudo o idioma grego, eu estudo só o grego bíblico, palavras, terminologias. E como eu estudo só palavras e terminologias do grego bíblico, eu estudo muito através de dicionários ou dos aparatos críticos, como por exemplo uma Bíblia de estudo, ou até o Bible Hub, que eu uso sempre e mostro aqui para vocês. Mas esses sites, livros e Bíblia, eu não tenho como ouvir o grego. Então eu não sei como é que é a pronúncia do grego. Eu não tenho o estudo fonético do idioma grego. Então, se eu estiver pronunciando alguma palavra errada, vocês me perdoem. Eu até falei disso uma vez naquele vídeo que eu falei sobre estudar línguas, porque se você não ouvir uma língua, você vai ler um texto estrangeiro como se você estivesse lendo em português, lê como se escreve. Mas eu não sei se no alfabeto fonético grego as palavras variam a pronúncia, tá? Então vocês perdoem se tiver alguma coisa equivocada, tá? Então aqui no vídeo anterior eu falei sobre os lugares celestiais, lá de Efésios 6:12, e aí um rapaz comentou, até agradeço muito ele, acho que é o André. Ele falou que em Efésios 2, eu não tinha reparado e eu esqueci de colocar no vídeo. Eu até já tinha usado esse versículo em vídeo anterior e não reparei. Onde Paulo diz assim, ó: estando nós, né, os cristãos ainda mortos em nossas ofensas, né, Cristo vivificou juntamente com ele e nos ressuscitou. Eu até usei esse versículo aqui naqueles meus vídeos sobre ressurreição do preterismo, porque Paulo diz que eles já foram ressuscitados. Então quem quiser veja lá os outros vídeos sobre ressurreição do preterismo. E nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Então Paulo disse aqui em Efésios 2 que eles já estavam assentados em lugares celestiais. Isso confirma aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior, que lugares celestiais aqui pode ser meramente um eufemismo. Só que aqui no caso, dá a entender que o eufemismo se refere à própria igreja, que a igreja já estava assentada num lugar celestial, porque Cristo colocou a igreja numa posição de honra, né, no lugar celeste. Tanto que aqui no primeiro capítulo de Efésios ele também diz o mesmo, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. Então, se eles já foram abençoados nos lugares celestiais, é porque eles não estavam em nenhum plano físico, espiritual, ou morada de demônios, como as pessoas interpretam aqui em Efésios 6:12. Eles estavam na terra mesmo. Quer dizer que Cristo lá do céu já tinha abençoado a igreja e já tinha tornado a igreja num lugar celestial, correto? Aqui com relação a príncipes e principados e potestades, que nem eu falei, olhando dentro do contexto, a gente tem que lembrar também que a igreja era perseguida no primeiro século, tanto pelos romanos quanto pelos reis pagãos. Paulo foi perseguido lá pelo rei Agripa, rei de Atenas, rei não sei da onde, tudo que era rei, Paulo era preso ou tinha problema. Então a igreja era perseguida e também tinha um problema dos judaizantes, né, aquelas comunidades judaicas que também perseguiam a igreja. Então quando a Bíblia fala aqui em principados e potestades, eu não mostrei no vídeo anterior, eu esqueci. Você pode ver que em outras partes da Bíblia eles falam sim dos príncipes deste mundo. Aqui em Coríntios Paulo fala: temos a sabedoria que vem do alto, tal, não sei o que, e não a sabedoria deste mundo ou dos príncipes deste mundo. Príncipes também é um coletivo, no coletivo é principado, é a mesma coisa. E era isso que Paulo estava combatendo, falando para eles resistirem, né, os príncipes deste mundo. Lembrando que mundo aqui, que nem eu falei, é o Icomendes, né, toda a terra conhecida. O próprio Jesus, em algumas passagens, ele disse: agora será expulso o príncipe deste mundo, que era um príncipe humano que ele estava falando. O príncipe deste mundo, do mundo presente, do mundo real, ok? Aí o rapaz lá que estava argumentando comigo no outro vídeo, ele falou que eu entrei numa contradição, seria lutar ou rejeitar. Porque eu falei que aqui nessa passagem de Efésios, eu citei como exemplo que em outras passagens do Novo Testamento, Paulo disse para as pessoas se sujeitarem aos principados e potestades. Aqui, ó, se sujeite aos principados e potestades. Ou aqui em Romanos: toda alma esteja sujeita aos principados e potestades. E eu comentei no vídeo que quando Paulo disse para se sujeitar aos principados e potestades, era para não se rebelar, para evitar morte, essas coisas. Então não se rebela, se sujeita aos principados e potestades. Mas aqui em Efésios 6:2 ele diz para lutar. Aqui, ó, nós temos que lutar contra os principados e potestades. Aí ele falou: então tá vendo, você mesmo entrou em contradição, Ronaldo, porque aqui ele fala para lutar e ele fala para se sujeitar. Só que tem um problema: lutar não é se rebelar, lutar é resistir.
O próprio Paulo falava em suas epístolas, né, travai o bom combate, né, lutai o bom combate. O que é o bom combate? É se rebelar contra os principados e potestades? Não. É meramente resistir aos principados e potestades. Que nem eu falei, a igreja tá, no primeiro século era um cenário em que a igreja era perseguida, tanto pelos romanos e pagãos como até pelos judeus, alguns grupos judaizantes. Então eles tinham que resistir, ó, não perca a fé, resiste, trava o bom combate, leia as escrituras, fortaleça a sua fé. Tanto que aqui mesmo em Efésios, na mesma epístola, ele dá um exemplo de como que é lutar. Era se rebelar, que Paulo estava mandando se rebelar contra principados e potestades? Não. Ele disse, ó, tomai toda a armadura de Deus, resisti ao dia ao mal, estai firmes na fé, né? Fique firmes. Isso é lutar que Paulo está falando, não se rebelar. Então não tem contradição. Quando ele disse para toda alma estar sujeita ao principado e potestade, era não se rebelar, ou seja, se sujeitar, se submeter às autoridades terrenas. E quando ele diz para lutar contra principados e potestades, ele está meramente dizendo para resistir a elas, ok? Não literalmente para sair se rebelando, até porque senão ele usaria as mesmas palavras, ok? E mais um adendo aqui que eu coloquei, é porque em Colossenses tem uma passagem interessante que Paulo diz que Cristo já despojou os principados e potestades. Então, se aqui essas igrejas pentecostais interpretam que são demônios, principados e potestades, e que nós temos que lutar, que é isso que as igrejas fazem lá naqueles rituais de exorcismo, como eles explicam então o fato de Paulo ter dito que Cristo já tinha despojado os principados e potestades? Eu entendo que aqui principados e potestades são reis humanos, e que Colossenses está dizendo aqui, na verdade, é que Cristo já tinha despojado, né, já tinha tirado toda a autoridade dos reis humanos, que a nova autoridade agora seria a igreja, né? Os judeus mesmo lá que não aceitaram Jesus, os romanos, é mais ou menos isso que Colossenses está dando a entender. Agora, se a gente for pegar como espíritos mesmo, como demônios, como algumas igrejas fazem, aí sim nós vamos ter certas contradições. E por fim, só para não ficar muito comprido esse vídeo, até porque eu não consigo enviar vídeo muito comprido, eu sempre falei desde o meu canal, desde que eu comecei, em vários vídeos anteriores, sobre regras de hermenêutica. Se uma palavra, seja lá qual for, por isso que eu estudo o grego bíblico, para ver qual o sentido das palavras, se ela aparece em outros textos, às vezes até do mesmo autor, às vezes até no mesmo livro, como aqui no caso, por exemplo, de esfera celeste, né, lugares celestiais, se ela aparece em outros livros, se o autor usou a mesma palavra, é porque geralmente ela tem o mesmo significado. Raras exceções, quando o contexto é muito diferente. Então eu acho engraçado, sabe, que as pessoas não seguem regras de hermenêutica, de interpretação, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então as pessoas interpretam isso aqui no lugar como morada de demônios e aqui morada de Jesus, porque Jesus já nos fez assentar em lugares celestes. Não tem a menor lógica. Como é que aqui é morada de demônios e aqui é morada de Jesus? Então para isso tem que ter regra, pessoal. Eu sempre bati nessa tecla. É por isso que a igreja é subdividida hoje em dia. Você vê cada igreja pregando uma coisa diferente. Por que elas são subdivididas? Porque eles pegam uma Bíblia em português e eles não seguem esse tipo de regra. Aqui num texto diz lugares celestiais. Os pastores evangélicos dessas igrejas que praticam exorcismo, eles falam que aqui é os demônios que moram nos lugares celestiais. Então seria morada de demônios. Eles pegam aqui um outro versículo que tem a mesma palavra, não, aqui é morada de celestial, porque Jesus nos fez morar em moradas celestiais, aqui na terra mesmo. Aí não tem a menor lógica. Então eu exorto sempre as pessoas, sigam regras. Inclusive o rapaz, ele postou uma lista lá do dicionário léxico, né, da palavra arche, que eu falei que aqui que é principado, essa palavrinha aqui, mostrando vários significados da palavra. Todos os significados dão a entender que é alguém que comanda, que lidera, que se origina, que precipicia. Por isso é que a palavra principia, né, que vem principado, que principia algo. Mas é engraçado que eles ignoram todos os sentidos principais e vão só para o sentido que interessa. Aí quando é num texto que interessa, aí sim eles dão o sentido real do dicionário léxico. Então realmente fica confuso, pessoal. Se você não seguir uma regra teológica de interpretar as palavras que aparecem em lugares diferentes com o mesmo sentido, então cada um pode entender o que quiser. Eu posso entender até o oposto. Eu posso entender que aqui é um lugar divino e que aqui é uma morada de demônios. É porque se não tem regra, cada um pode entender o que quiser, ok? Então fica aí para reflexão e esses adendos aí. Paz a todos.